Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari e essa é a terceira aula do curso de Ciências Bíblicas e Interpretação. O tema principal é Fundamentos da Interpretação, parte 1. Foram 2 capítulos Ciências Bíblicas e agora serão 3 capítulos Fundamentos da Interpretação Bíblica. Nesse capítulo 3, que é a parte 1 de interpretação, vamos ver que a Bíblia precisa ser interpretada. O que é hermenêutica bíblica, o conceito de exegese bíblica e algumas questões fundamentais da interpretação bíblica. Você tem sua apostila aí, na página 79. A Bíblia precisa ser interpretada. A Bíblia foi escrita há muito tempo, num outro contexto geográfico, num outro contexto histórico, cultural, linguístico. E entre o primeiro e o último livro, há cerca de 1.600 anos de distância. E entre o primeiro livro e nós, 3.500 anos. Em 500 anos, o Brasil deixou de ser um monte de gente, de indígenas pelados, para ser o que é hoje. Eu não sei se melhorou, mas mudou bastante. Então a Bíblia, por ser um livro antigo, quem ouviu, os primeiros ouvintes da Bíblia interpretaram tranquilamente, falava hebraico, falava grego, o contexto histórico, o contexto cultural era bem fresquinho ainda na mente deles, eles estavam vivendo esse contexto cultural. Agora nós, é outro contexto, é outra realidade. A história de Filipe o Etíope está em Atos 8, 27 e em diante. Vocês devem conhecer a história. Filipe foi levado para evangelizar o etíope. Um etíope, eunuco, alto-oficial de Candace, rainha dos etíopes. E ele estava lendo o rolo de Isaías, né? Naquela época não havia a Bíblia no formato que tem hoje. Então provavelmente ele estava lá lendo o rolo de Isaías. E então, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Aí estava lendo em voz alta, né? Pelo que dava para perceber. Compreende o que vens lendo? Olha a pergunta de Filipe. Você está entendendo o que você está lendo? Pode ser que você não esteja entendendo. Pode ser que você esteja entendendo. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Aí ele já disse, não estou entendendo. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Eu creio que isso é básico, né? Como que a gente pode entender a Bíblia se alguém não ajudar? Nenhuma profecia de particular interpretação. O texto bíblico também ele precisa ser interpretado não por uma pessoa só, porque Deus não estabeleceu nenhum super-homem, com exceção do Senhor Jesus, que é a verdade, não há nenhum super-homem que Deus tenha instituído que sabe tudo, que pode tudo, que interpreta corretamente. Não, isso não funciona não, nunca funcionou, não funcionou na igreja romana, muito menos na igreja evangélica, na igreja cristã. Como poder entender se alguém não me explicar? Então Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe ao Senhor Jesus. Então você está compreendendo o que você está lendo? Aí o eunuco disse, não estou, eu preciso que alguém me explique. Aí o Filipe se pôs a interpretar, a explicar. Então isso mostra que a Bíblia não é um livro, não é um gibi, mas é um livro antigo, é um livro precioso que tem verdades espirituais. Por tratar de verdades espirituais já é difícil, porque é um outro universo, um universo paralelo, invisível. Fala de um Deus que nunca vemos, só vemos a sua mão agindo, mas só vemos a sua atuação na história, na nossa vida, mas não é visível, a não ser que ele queira ser. Então, uma geografia diferente da nossa, uma cultura muito diferente da nossa, uma língua, se você vê os caracteres gregos, hebraicos, muito diferente dos nossos, os significados de cada palavra, diferente, né? A tradução é uma tentativa de manter o conteúdo, mas é impossível numa tradução você conseguir manter todo o conteúdo do original. Por isso que o primeiro degrau do intérprete da Bíblia é a tradução, o segundo é lidar com o original. Não se acomode na tradução.
Então, o que a gente pode deduzir página 80? É possível encontrar dificuldades para compreender? Sim. É possível encontrar dificuldades? Sim. É possível compreender? Sim. A Bíblia não é um livro enigmático. A Bíblia não possui segredos ocultos. Ela foi dada para ser compreendida. É claro que ela possui trechos que só são rapidamente mencionados e despertam muitas dúvidas em nós. E as dúvidas permanecerão porque é como se uma janela do céu se abrisse, você dá uma olhada e rapidamente fecha e ninguém explica. Só mostra o que tem lá dentro. Então isso acontece muito, né? Menciona uma doutrina, ou seja, menciona algo que não dá para construir uma doutrina porque é pouca informação. Então existem doutrinas na Bíblia fortemente embasadas, com muita solidez, mas existem certos detalhes que você não tem muita informação. Aí você lança hipóteses, mas isso não dá para formular uma doutrina. A interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje, que sempre enfrentaram, né? Dela resulta o que cremos, porque a interpretação afeta na doutrina. As verdades, os mandamentos, as promessas, se a gente se equivocar na interpretação, equivoca a qualidade do nosso cristianismo. Dela resulta o que cremos, e o que cremos afeta como vivemos, e o como cremos, como vivemos, vai afetar como nos relacionamos e o que temos para oferecer ao mundo. Uma excelente frase do John Balkin. Aí mostra que a Bíblia precisa ser conhecida. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O Senhor Jesus disse: vocês serão meus discípulos se me obedecerem. Romanos 12 fala: você só vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se você trocar os conceitos velhos pelos divinos. Então entra o conceito divino, sai o conceito velho. O conceito antigo, satânico, humano, mundano, equivocado, que está nos destruindo, nos aprisionando, nos impedindo que a gente desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a vontade, a verdade entra, ela empurra para fora a mentira. Por isso que é importante, fundamental, interpretarmos corretamente, porque também, se entrar um texto bíblico mal interpretado, mal aplicado, ele só vai trazer confusão. Ele vai ser mais um texto na sua cabeça para te confundir e para prejudicar. Um texto bíblico mal interpretado, uma verdade mal interpretada, ela é tão prejudicial quanto uma mentira. O que é hermenêutica bíblica? Alguns estudiosos sugerem, estou lá na página 80, lá embaixo, alguns estudiosos sugerem que a palavra hermenêutica tem a sua origem em Hermes, aquele deus, o panteão grego, ou seja, os deuses gregos têm o Mercúrio ou Hermes, que tem uma asinha aqui, representado, né? A asa nos pés, é igual esse desenho aí que eu coloquei para vocês. Então esse é o Hermes, ou Mercúrio, que seria o mensageiro dos deuses, principalmente do pai dele, que é Zeus, o que transmitia e interpretava suas comunicações aos seus destinatários. Aí o Zeus falava: ô Hermes, vem cá, eu quero que você diga para fulano pá, 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 pá. Então o Zeus transmitia, o Hermes entendia, interpretava e comunicava ao destinatário de forma que o destinatário pudesse compreender. Eu nunca estudei a mitologia grega, né? Não sei quem que eram os destinatários, mas ele fazia essa ponte, né, entre Zeus e os destinatários. Ele fazia essa interpretação. Aí daí, segundo alguns, né, o étimo de hermenêutica é de Hermes, o deus mensageiro, intérprete de Zeus para o seu povo. E essa palavra hermenêutica, de Hermes veio hermenêutica, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Página 81, podemos afirmar que o verbo remenil passou a significar, remenil deriva desse termo hermenêutique,
que está relacionado com a interpretação e com Deus Hermes, né, segundo os estudiosos. Hermeneu passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma. Então está no seu próprio idioma, não entendo. Então a hermenêutica vai explicar. Ou em outro idioma, em outra língua, que é a tradução. E a tradução também é uma interpretação. Por isso que uma doutrina nunca pode se basear em uma tradução. É bom sempre quando você for pregar, for formular uma pregação, uma doutrina, um estudo, compare as traduções. Se você tiver ferramentas para cavocar no original, dicionários exegéticos, né, que analisam o original, melhor ainda. Muito bom. Mas compare as traduções, cavoque no original. Não fundamente a sua teologia em uma tradução. Havia uma tradução na década de 80 que dizia assim: aquele que é nascido de Deus não peca. E a partir daí surgiu na Igreja Batista, se tiver algum batista me assistindo da época, vai me lembrar, eles chamam de, parece que foi teologia do novo nascimento, alguma coisa assim, que defendiam que o discípulo de Cristo não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca. Então você não peca, você não precisa pedir perdão, os teus pecados são apenas maus hábitos, não há mais pecado, você já foi perdoado. Quem é nascido de Deus não peca, baseado numa tradução daquela época. Tanto que as traduções posteriores, eles traduzem assim agora esse texto: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não pratica o pecado habitualmente, persistentemente, como o pecador faz. O perdoado, ele é passível de pecar, mas ele não faz o pecado a sua rotina. Então, até mudar as traduções para não dar margem a essa doutrina perigosa, né? Não precisa pedir perdão, você não peca. Eita! Isso trouxe muitos problemas para a Igreja Batista. Eu presenciei que eu estava ali no Seminário Batista, na década de 80. Podemos afirmar que a hermenêutica bíblica é a ciência e arte de interpretação bíblica. É uma ciência, pois possui normas e regras. Normas e regras que se aplicam a qualquer livro, não só a Bíblia. E é uma arte porque a comunicação é flexível. Não é a tradução não pode ser mecânica, senão o computador faria completamente a tradução da Bíblia. Não é uma tradução, uma aplicação literal, rígidas de regra, mas a gente tem que analisar bem o texto dentro do contexto, a palavra na teologia de Paulo, aquela mesma palavra na teologia de Tiago, aquela mesma palavra na teologia de Moisés. Então, isso é mais do que uma ciência, é também uma arte. Você precisa analisar a intenção do autor, a intenção do livro, aquela teologia na cabeça daquele escritor. Paulo disse assim: salvação é pela graça, por meio da fé, não é de obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos para boas obras. Perfeito, Paulo foi perfeito. O Tiago diz: fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Ou seja, precisa ter obras. Há uma contradição apenas aparente. Mas na cabeça de Paulo, há um conceito de fé, na cabeça de Tiago há outro. Isso realmente o intérprete tem que perceber. Isso um computador não faz. Isso, por melhor que seja, ele não faz, ele não tem esse feeling para perceber o que realmente Paulo está dizendo, o que Tiago está dizendo. Não se contradizem, simplesmente enfoques diferentes. A hermenêutica é tanto ciência como arte. Na qualidade de ciência, enuncia princípios. Investiga as leis do pensamento, como é que funciona o pensamento, da linguagem, como melhor expressar aquela ideia. Como arte, ensina como esses princípios devem ser aplicados e comprova a validade deles, mostrando o valor prático que tem na elucidação das passagens mais difíceis. Então, a hermenêutica são princípios, né? Leis, regras, e a arte é exatamente o bom senso no uso deles. A tarefa do intérprete, eu achei fantástica essa frase, página 81 lá embaixo, último parágrafo.
A tarefa do intérprete é assegurar que todo o significado do texto seja exposto e que nada seja adicionado a ele. O objetivo é não perder coisa alguma, mas na mesma intensidade não deseja encontrar qualquer coisa que já não esteja nela. Há limites da interpretação que foram estabelecidos pelo Espírito de Deus para o leitor. Então, com todas as técnicas, com toda a arte e, acima de tudo, com a orientação do Espírito Santo, que é o teu relacionamento com Deus, você não pode perder coisa alguma do que foi dito, nem podemos acrescentar o que não foi dito. E esse é o grande desafio do intérprete. Não tirar e não acrescentar. Alguns equívocos na interpretação, isso vai mexer com a sua cabeça. E a gente também não está aqui criando dogmas. Mas baseado no que eu já aprendi, no que eu estudei, eu vou dar a minha opinião sobre alguns textos. E é claro que tem estudiosos que confirmam isso, não estou sozinho. Geralmente quando a gente crê em algo só, a gente crê que é alguma coisa errada, né? Então, eu vou reinterpretar alguns textos. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você já deve ter ouvido. Examinai, o Senhor Jesus está mandando, examine. Examinai, é uma ordem. Não, o texto fala examinais. O verbo aqui no original, e tanto na tradução, a tradução está muito boa. É um modo indicativo, vocês examinam, não está falando examinai, sem S, examinai. Vocês examinam, está afirmando, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Pois é, mas elas falam de mim. Vocês não perceberam ainda? Então é interpretado como uma ordem, mas na verdade é uma afirmativa, o Senhor está afirmando. Em Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente do céu, todo mundo vincula esse texto aos demônios. Os demônios não vão prevalecer contra a igreja é mais poderosa que os demônios. Aí eu pergunto, da onde que a gente tirou que inferno coletivo de demônios? Inferno é uma palavra grega, inferno, profundezas da terra, e ela traduz, o Hades traduz, o Geena traduz, o Lago de Fogo não, o Tártaro e o Abissos não, mas na verdade existem 3 locais, 3 prisões, pelo que eu tenho percebido na Bíblia. Veja aí esse gráfico aí, existem 2 prisões provisórias, que é o Hades, que é a primeira prisão provisória para as almas pecadoras, as pessoas pecadoras que morrem. A segunda prisão provisória é o Abissos ou Tártaro, abismo ou Tártaro, é onde há demônios acorrentados, aprisionados. Essas 2 prisões provisórias, após o juízo final, ela vai, todos esses moradores, ocupantes, os aprisionados, serão lançados num terceiro lugar chamado Geena, o Geena. É o lago de fogo profetizado pelo Senhor Jesus, preparado por diabo e seus anjos. E aí é um destino eterno. Então os 2 anteriores é provisório e o outro é eterno. Então nós temos aqui prisão para a alma humana e nós temos aqui prisão para os demônios. E nós temos aqui um destino eterno para infelizmente para o ser humano, né, mas também para os demônios. De onde a gente tirou que essas prisões são coletivo de demônios? É a teologia da repetição, a única explicação. Você quer mostrar que os demônios não têm poder sobre a igreja? Tem outros textos. Primeiro, a autoridade da igreja sobre os demônios. Segundo, em meu nome expulsarão os demônios, pisarão em serpentes, escorpiões. Mostra a autoridade de Cristo transferida para a igreja. Agora, esse texto aqui, veja lá o comentário, o texto refere-se à morte. Toda pessoa que morria ia para o Hades, que é a prisão dos pecadores. Todas as pessoas.
Mas a igreja, o Hades é como um monstro voraz que devora as almas dos humanas contaminadas pelo pecado. Há textos na Bíblia que descreve, compara até um animal voraz, um monstro voraz que devora. Mas a igreja, os lavados pelo sangue de Cristo, o Hades não tem mais autoridade, não tem mais poder. Essa gente vai para outro lugar, é o Paradécios, o paraíso. É isso que está falando, as portas, a morte e consequente o inferno, porque assim, a morte traga, o inferno captura, a morte traga, o inferno captura. Não são pessoas, é circunstância, a morte é uma circunstância, o inferno é uma circunstância. E é Deus que julga, né? Ninguém vai para o Hades sem que Deus determine, ninguém vai para o Paradécios, paraíso, sem que Deus determine, não é o diabo. Essa citação está relacionada com Oséias 13:14, é uma citação. Eu os remirei do poder do inferno. Inferno aqui é Sheol, corresponde ao grego Hades. E os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno? Que é o Sheol no hebraico ou Hades no grego. A tua destruição está falando da morte, está falando dos dois amigos, né? Morte e Hades. Morte mata, o Hades captura. Onde está a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? O apóstolo Paulo, ele repete isso em Coríntios, né? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então, é um equívoco de interpretação. É a teologia da repetição, a teologia do papagaio. E o pregador prega, se manda, e o povo não confere e começa a repetir. 3. Outro texto. 1 Coríntios 15:18. Já pensou ler esse versículo num funeral, hein? E os que dormirem em Cristo estão perdidos. Pronto. É um chororô. Mas é um texto isolado. Um texto isolado não pode ser usado. Não interprete um texto fora do seu contexto. Os que dormiram em Cristo não estão perdidos. Na argumentação do apóstolo Paulo, ele está dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou e os que dormirem em Cristo estão salvos, aguardando a volta do Senhor para receberem um corpo espiritual. Então, um texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. 4. Provérbios 11:30. Quem ganha almas é sábio. Uau! Eu já fui em vários congressos, cultos de evangelismo, e o tema era esse. Aí você fica, prega o tema ou não prega o tema? Ou descarta o tema? Porque Provérbios de Salomão é uma coletânea de máximas de provérbios que Salomão tinha. Muitas dele, outras colecionadas. E quem ganha almas é sábio. Será que Salomão, 1000 anos antes de Cristo, está dizendo que aquele que evangeliza é sábio? Se evangelização é um contexto do evangelho, quem conscientizou a igreja de fazer discípulos foi o Senhor Jesus, o Messias. 1000 anos antes de Cristo, Salomão está mandando evangelizar? Acho que não, hein? Por isso que a tradução da linguagem de hoje traduz assim: quem aumenta o número de amigos é sábio. Aquele que ganha pessoas para si é sábio. O tolo arranja encrenca com todo mundo, briga com todo mundo, vira inimigo de todo mundo. Mas o sábio conquista amigos, tem amigos em todo lugar. Alguém disse assim: tenha sempre por amigo um eletricista, um mecânico e um açougueiro. Porque é complicado, essa gente faz cada coisa no nosso carro, passa cada carne estranha. Então o amigo não, o amigo vai fazer uma coisinha decente, né? Então quem conquista amigos é sábio, quem arranja inimigos é tolo. O 5, em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui está dizendo, aqui é interpretado por uma linha teológica de gente boa, não é gente tola não, gente estudiosa, mas que interpreta que a salvação é incondicional. Deus te salvou, uma vez salvo, salvo para sempre. Você é salvo, não tem mais mudança, não adianta mudar de ideia. Está condenado a ser salvo. Não tem mais porta de saída. Baseado no versículo desse, ninguém as arrebatará da minha mão.
Agora, por outro lado, e eu creio que pode perder a salvação, está dizendo que ninguém conseguirá nos tirar da presença de Deus por força. Ninguém é maior do que Deus para nos arrebatar das mãos do Senhor. É uma segurança. No que depender de Deus, a nossa salvação é eterna. Mas no que depender de nós, ela é condicional. Salvação é graça por meio da fé. Graça de Deus, fé humana. A minha reação à graça é a fé. E essa fé pode ser, alguém pode desistir da graça. Então aqui está dizendo a segurança, no ponto de vista divino, somos salvos para sempre. Deus não vai mudar de ideia, nem ninguém vai nos tirar da presença de Deus. O único que pode nos tirar da presença de Deus somos nós mesmos. 6. Colossenses. O Senhor Jesus, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Numa interpretação rápida, primogênito, primeiro gerado, primeiro criado. Opa! O Senhor Jesus foi criado, é um ser criado, não é Deus. Pronto, isso aí é um texto assim muito usado pelos TJ, Testemunho de Jeová, né? Mas a ideia não é de ser o primeiro criado, mas primogênito é o cabeça, primazia. Ele recebeu toda a autoridade no céu e da terra. Abaixo de Deus ele tem toda a autoridade. Então ele é o cabeça de toda a criação, é o cabeça do universo, é o cabeça do reino manifesto de Deus. E Colossenses 1,18 afirma isso. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então é uma posição de autoridade, não está se referindo à sua criação. 7. Jó. Então, elas, segundo o rumo que lhes dá, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Eu vejo muitos cristãos querendo comprovar que a Bíblia é um livro científico e que ela cientificamente é tão atual quanto o livro de astronomia e geografia que você acabou de comprar. Mas, por favor, vamos cair na real. A Bíblia não tem nenhum objetivo científico. O objetivo dela é relacionamento. Pecadores se tornarem perdoados e se relacionarem com Deus Santo. Esse é o objetivo. Ela não tem o objetivo de revelar as profundezas do universo. Ela usa a ciência conhecida. O que você acha? Que a Terra é quadrada? Tá, então põe aí. Se Deus usou o limite científico. Até hoje você acha o quê? Que toda a ciência já está desvendada? Eu aprendi quando criança que a luz sempre caminha em linha reta. Hoje descobriu-se que o buraco negro puxa a luz para si ou, no máximo, no mínimo, né, desvia o trajeto da luz, se ela estiver meio longe, dá uma desviada. Então nem sempre a luz caminha em linha reta. Então a ciência está em constante mutação. Mutação não. Atualização. Nenhum cientista em sã consciência diz sempre, nunca, todo, nenhum. Ele não pode generalizar. Temos detectado que a maior parte, muitos, temos percebido que, mas nunca afirmar arbitrariamente, porque a ciência está sempre atualizada. E Deus não queria... já pensou se ele chegasse assim? Eu amo vocês e a Terra é redonda. O que a pessoa ia fazer? Descartar o eu amo você e ia ficar discutindo que a Terra é redonda. Mas o alvo era dizer, eu amo vocês. Deus é amor. Esse é o foco. Então ele usou a ciência do escritor, do autor, do profeta, os limites científicos, e esses limites científicos estão no texto. Redondezas da Terra, segundo eu pude ler uma vez, é alguém no alto de uma montanha e ele dá aquela olhada no horizonte. E é redondo, o horizonte é redondo. É uma interpretação. Mas a ótica, essa história de Terra redonda e tudo mais, tem um texto lá em Levítico, se eu não me engano, que diz que o morcego é uma ave.
tem uma lista de aves e tá lá o quê? Morcego é peixe? Não. Morcego é mamífero. Olha lá, Levíticos 11, 13. Das aves essas abominareis, não se comerão. Águia, água marinha, milhano, falcão, blá 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 blá. Aí o versículo 19. A cegonha, garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Chamou o morcego de ave. Afinal, o bichinho voa. Se voa é ave. Para o conceito, a classificação de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, 3500 anos, eles consideravam que o morcego era uma ave. Deus interveio? Não, é mamífero. Não, tá bom, deixa como ave. Se voa é ave. Então Deus tolerou muito os limites científicos do seu escritor. Então, por favor, não me venha querer defender que a Bíblia é um livro científico, que tudo ali... Não, Deus respeitou os limites científicos. Vamos em frente. Lá no 8, né, o líder mormon, ele tinha 30 esposas. Afinal, Abraão tinha um monte de esposas. O Salomão, um monte, centenas. O Davi teve várias esposas. Então, baseado num contexto cultural, tolerado por Deus, não aceito, mas tolerado. Aceito é aquela coisa que permanece para sempre, né? Mas um certo momento da história Deus tolerou a poligamia. Poligamia não é adultério. Adultério é o envolvimento ilegal, é você invadir um lar estruturado. Você não, alguém, né, invadir um casamento. A poligamia é casamento com várias mulheres. Casamento, se assume um compromisso. Então não é uma brincadeira, é um compromisso. Só que com várias mulheres. E a própria história da poligamia bíblica mostra que o coração do homem cabe trocentos filhos. Mas só cabe um Deus e um cônjuge. Todas as poligamias na Bíblia havia preferida. Porque o projeto inicial era um homem e uma mulher. Então cuidado de não transferir comportamentos culturais. Que até hoje, né, o Oriente lá tem nações polígamas. 9. Pegarem serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal. Há um grupo de cristãos nos Estados Unidos que os seus pastores dão um show à parte, tenho fé e pegam as cobras, serpentes, e pelo que eu vi uma reportagem, o pastor avô morreu mordido por cobra, o pai, e agora o filho morreu mordido por cobra, né? Então tá difícil achar pastor para aquela igreja, porque eles vão até um certo ponto, aí quando a cobra fica com raiva, para de mexer comigo e morde. E eles dizem, esse último que morreu, eu vi isso numa reportagem, não me leva para o hospital não, Deus vai me curar. Bom, foi enterrado, né? Acho que não curou não, né? Morreu e foi enterrado. 10. Há igrejas que proíbem as mulheres falarem em público. Tem textos bem claros. Paulo fala, né? Não permite que a mulher fale, ensine. E isso tem sido transferido para hoje. Mas é outro contexto cultural. Numa sinagoga, uma mulher falar é algo extremamente imoral. A mulher aprendia primeiro em casa, com o pai, depois com o marido. E ficar questionando, ficar perguntando, ficar ensinando. Se o Senhor Jesus tivesse escolhido 12 apóstolas, a igreja estava morta, porque ninguém ia deixar ela falar. Mulheres não falavam, mulheres não ensinavam. Isso é um comportamento cultural que Paulo diz, gente, por favor, vocês conhecem a nossa cultura, não põe a mulher para ensinar. Isso para a cultura judaica é absurdo, para outras culturas talvez ainda era absurdo, mas não significa que a mulher está impedida de ensinar. A sua mãe não te ensinou? Não, mãe, não me ensina nada, é só papai. Ei! Mas não pode ensinar em público, pode ensinar em privado. Ué, qual a diferença?
Não tem capacidade para ensinar em privado, não tem capacidade para ensinar em público e vice-versa. Ah, tem capacidade para ensinar em privado? Ué, por que não pode ensinar em público? Vocês vão encontrar gente muito boa que não admite que a mulher ensine. Mulher só ensina criança, mulher só ensina mulher. Mas até que ponto? Eu já vi tantas pregadoras, ensinadoras, irmãos, que dá show em muitos homens. Porque elas pesquisam, elas leem, elas devoram a Bíblia. E os homens põem o terno e gravata e acham que é o suficiente. Chega lá e fala o que dá na cabeça. Já vi muito isso. Grandes ensinadoras. Então, reveja seus conceitos. Não estou fechando o assunto, mas eu não teria problema de colocar uma mulher para ensinar, desde que ela tivesse conteúdo, desde que seja estudando da Bíblia. Porque se ele estuda a Bíblia, se é homem ou se é mulher, fique quieto. Vai primeiro aprender, depois você ensina. 10. Lucas 10, 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lembro que eu usei isso aqui para mostrar para um professor meu de teologia, de seminário. Falei, aqui, professor, o Satanás caindo, sendo expulso do céu. Aí ele falou, não, Maurício, quando os 70 saíram, eles foram derrotados pelo poder, né, do nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, através do ministério de vocês, eu via Satanás sendo derrotado. Então, referente não à sua origem, à origem da sua queda, mas ao momento ali em que ele foi derrotado. Agora vamos aprender sobre exegese bíblica. Os conceitos e ideias que abrangem a interpretação da Bíblia fazem parte da disciplina hermenêutica. Então, a hermenêutica é o conjunto de regras, de princípios, né? A hermenêutica é usada em qualquer interpretação, mas a hermenêutica bíblica, especificamente a Bíblia. Agora, a aplicação desses princípios é a exegese. Então, a hermenêutica é a teoria, exegese é a aplicação. Fazer exegese de um texto é aplicar todos os princípios hermenêuticos naquele texto. Continuando na página 85, exegese é a aplicação hábil de bons princípios hermenêuticos ao texto bíblico, na língua original, com o objetivo de entender, de preferência na língua original. É outro nível. Porque nenhuma tradução consegue expressar toda a ideia do original. Com o objetivo de entender e proclamar o significado pretendido pelo autor. Eu consegui compreender o que Paulo quis dizer, o que Moisés quis dizer, o que Isaías quis dizer. É eu entrar na cabeça dele, é como se fosse uma máquina do tempo. E eu, através do estudo, e a graça de Deus acima de tudo, eu me desloco no tempo e eu estou lá. Eu estou em Corinto, escrevendo uma carta aos Tessalonicenses, baseado, né, nas informações dos meus auxiliares. Geograficamente eu me situo, historicamente eu me situo. Eu sei que foi na segunda viagem missionária. Então eu me desloquei no tempo. Através do conhecimento eu consigo sentir até o cheiro da cidade de Corinto, uma cidade portuária, que havia 2 portos, havia um istmo, né? Havia uma ligação pequena da península com o continente, um espaço pequeno, assim, uma ligação, e havia 2 portos, né? Então vinha navio, levava a carga em terra seca e o outro porto. Então era uma cidade portuária, assim, extremamente imoral, extremamente uma circulação de gente o tempo todo. Então isso tudo tem que saber. Aí você vai entender, Tessalônica, qual era o problema que Tessalônica estava enfrentando? Então isso tudo envolve você, é uma máquina do tempo. Você entra na cabeça de Paulo e entende o que ele quis dizer naquela época. A exegese pode ser definida como identificação do sentido do texto bíblico dentro do seu contexto histórico e literário. O processo de exegese consiste no exame do texto dentro do seu contexto, os seus significados e as formas das palavras. Qual palavra que ele usou de preferência no original? Que palavra que ele usou? Qual o significado dessa palavra naquela época?
Analisa a estrutura e os elementos que constituem a frase, identifica o texto no original em que foi escrito. A qualidade do ensinador e do pregador está na sua qualidade como exegeta. Quanto à maior capacidade do ensinador e do pregador extrair do original o significado, para aproximar o máximo possível a sua ideia com a ideia do autor, melhor será a sua interpretação, melhor será a sua doutrina. A hermenêutica é a teoria, a exegese é a prática. É a aplicação hábil de bons princípios hermenêuticos ao texto bíblico, na língua original, com o objetivo de entender e proclamar o significado pretendido pelo autor. Aí vai mais alguns significados. Nós temos aí na página 86 a diferença entre exegese com EX e exegese com EIS. Ex do grego é você tirar algo lá de dentro. Então, exegese é você pegar o texto e sacar a verdade lá de dentro. Isso é ótimo, isso é aprovado, isso é honroso. Agora, o que nós combatemos é a exegese. Você tem uma doutrina, você tem algo que você crê, você tem algo que você recebeu da sua denominação, do seu pai, da sua mãe, e aquilo norteia a sua vida. E aí você pensa, bom, eu quero passar para frente isso. O que eu vou fazer? Eu preciso de um texto bíblico que confirme isso, porque o povo não é bobo, o povo tem que ter Bíblia. Aí ele acha um texto lá malemar e insere uma interpretação assim tendenciosa e insere a doutrina que ele já tem na mente. Então isso é exegese. Insere a doutrina no texto. Misericórdia, imagina um pregador ou uma igreja que vive de exegese, né? Eu tenho a verdade, só falta o texto. Eu tenho a minha verdade, só falta um texto. Eu lembro um amigo falecido já, que ele, naquela época, né, para ele era pecado usar óculos escuros. Podia não. E ele pegou um texto de Ezequiel, que eu nunca mais achei esse texto, não lembro qual que era. E ele leu o texto e falou, vocês estão vendo aqui? Deus não aceita usar óculos escuros. Eu falei, rapaz, e eu lá que convidei ele, não sabia onde enfiar a cabeça, né? E eu me enfiei debaixo do banco, na minha vontade é me esconder debaixo do banco, porque eu que convidei e quem convida se responsabiliza. E depois eu falei, rapaz, você não gosta de óculos escuros? Legal, mas por favor, esse texto não tem nada a ver com óculos escuros. Mas ele já tinha um conceito, achou um texto. A igreja romana, ela fez isso, né? A partir do momento que houve Constantino, em 313, aceitou a Cristo, né? Pelo menos teoricamente, e o cristianismo não foi mais perseguido, e depois, no final do século, se tornou em religião oficial do Império, Constantino, o bispo de Roma, que cada grande cidade tinha um bispo, né, que era o líder religioso, eram perseguidos, mas a partir de Constantino, da sua conversão, ou hipotética conversão, isso é questionado, o bispo pensou assim, bom, o imperador está em Roma e eu estou em Roma. O imperador comanda tudo, logo eu vou comandar a igreja, eu quero comandar a igreja. E o processo que demorou décadas acabou sendo o bispo de Roma líder dos demais bispos das demais igrejas. Mas um texto bíblico que eles usaram foi o de eu imagino o seguinte, gente, eu tenho que mandar nesse povo. Tratem de ler a Bíblia aí, vamos achar alguma coisa, porque eu tenho que ter base bíblica. Aí acharam aquela história de Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, Petros, né? E sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Olha lá, o Senhor Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Pedro foi o primeiro bispo de Roma, o primeiro papa, bispo-papa de Roma. E o Pedro dizem que morreu, mas lá pelo ano 60 e pouco ele morreu em Roma, segundo a tradição. Pedro estava em Jerusalém no início. A primeira igreja não foi Roma, a primeira igreja foi em Jerusalém. E quem comandava a igreja no início
Era Tiago. O concílio foi presidido por Tiago, provavelmente o irmão do Senhor que se converteu, se tornou uma base sólida da igreja. Mas eles acharam o texto de Pedro. É exegese. Olha aí, o Senhor transferiu a autoridade para Pedro. Então Pedro é o primeiro apóstolo de Roma, gente. Lá do outro lado, não se fosse Jerusalém, vai lá. Mas de Roma. É exegese. E quem não conhece a Bíblia cai nessa, né? Vamos lá. Disciplinas científicas aliadas da exegese bíblica. Nós temos a crítica textual ou baixa crítica. Então, o estudo da exegese, o texto que a exegese usa, é resultado de uma ação científica. Não pense que os originais... O original nós não temos, mas cópias. Mas tem uma cópia inteira aqui, um pedaço ali. Quem faz essa junção? Isso é uma ciência minuciosa, feita por pessoas comprometidas com Deus. E nós temos... dentro dessa ação científica, crítica textual ou baixa crítica. Procura recuperar o texto do autógrafo, do original, que não existe nenhum, só cópias. Ou seja, do escrito original produzido pelo autor sagrado. Por autógrafo, é o primeiro e original exemplar de um livro bíblico. Então, pega o manuscrito completo aqui, tem uns 5.000 manuscritos do Novo Testamento, mais de 5.000, entre porções inteiras e pequenas porções. Em Qumran foram achados 800 papiros, mais ou menos, livros bíblicos, livros judaicos. Então isso tudo, a crítica textual, ou baixa crítica, junta para formar o texto original, né? o mais próximo possível do autógrafo. Hoje crê-se que o texto em hebraico e grego que nós temos se aproxima de 97%, aproximadamente, de certeza, baseado em tantas cópias que temos aí. 97%. E esses 3%? Esses 3% são manuscritos únicos que chegaram até nós meio rasuradinho. Sobre partes do texto, né? Partes, verbos, números, uma letra ou outra, que o hebraico às vezes são muito parecidas. Então há uma certa dúvida, mas isso não afeta a nossa doutrina. Fica tranquilo, isso não afeta. Isso afeta a nossa curiosidade. Qual será que é o verbo aí? Que cidade realmente é? Que número que estava aí no original? Isso afeta a nossa curiosidade, mas não a nossa doutrina. E a alta crítica é o estudo das escrituras do ponto de vista da literatura. Detectar as fontes literárias que deram origem. Por exemplo, evangelhos. Como é que você acha que surgiu os evangelhos? O Lucas acordou, olhou em cima, estava lá o Evangelho de Lucas, escrito, bonito, folheado, brilhando ouro. O próprio Lucas explica, eu pesquisei. Tem muita conversinha, muita mentira, muito exagero, e a gente já não sabe mais, ó Teófilo, o que realmente aconteceu. Então eu fiz uma minuciosa investigação e aqui está o resultado. O Lucas pesquisou em fontes. O que são fontes? Pessoas ou documentos escritos. Que pessoas? Apóstolos ou discípulos de apóstolos. Que fontes? Escritas. Escritas por apóstolos ou discípulos diretos desses apóstolos. Maria era uma fonte. Se você quiser saber sobre Isabel, a criança que pulou no ventre, o nascimento, a fuga para o Egito, Maria era uma fonte. Se você quiser saber sobre o Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Tiago morreu logo, né? Pedro e João. E João foi o último, né? Era uma fonte que atravessou o século I. Então, as fontes eram pessoas ou documentos escritos a respeito do que foi ensinado pelos apóstolos. E o Lucas fez essa pesquisa minuciosa. Então, quais as fontes que deram origem, que foram usadas na montagem do livro, nos evangelhos principalmente. Os gêneros literários, nós vamos ver mais para frente quais os gêneros literários encontrados na Bíblia. Estabelecer as suposições sobre a autoria e data, quando for escrito, isso aqui afeta, viu? Quando foi escrito? Quem escreveu? É legal saber, não é obrigatório saber, mas é legal. Você saber mais ou menos quem escreveu, isso é bom. Isso ajuda a compreender a teologia, a cabeça daquele escritor.
Mas o que interessa mesmo é o que foi escrito. Né? A página 87. Algumas questões fundamentais da interpretação bíblica. Os cristãos creem na Bíblia? Eu fiquei assustado com essa pesquisa. Foi feita pela Gospel Prime. A Bíblia é útil, mas não é uma verdade literal para metade dos evangélicos. Metade dos católicos. Não é uma verdade literal para 57% dos não cristãos. Os não cristãos dizerem que a Bíblia não é uma verdade literal, tudo bem, mas os evangélicos, os católicos que são cristãos, a Bíblia é 100% verdadeira em tudo que ensina. Só 36% do evangélico, 33% dos católicos. Se a igreja não crê na Bíblia, ela não estuda a Bíblia. Ela não vive a Bíblia. O que vai ser da próxima geração? Eu tenho pesquisado nos meus estudos, eu tenho perguntado para o pessoal na igreja, quantos aqui leram a Bíblia uma vez, toda, completa? Uma. A média tem sido 10 a 15% de pessoas da igreja que leram a Bíblia uma vez. Se uma grande parte não crê na Bíblia, se uma grande parte não lê a Bíblia, se uma parte enorme não estuda a Bíblia, o que vai ser a próxima geração? Quem que vai estudar e ensinar a Bíblia? Se eu e você como igreja não fizermos isso, logo a Bíblia vai ser uma peça de museu. Aqui está uma Bíblia muito usada no início do século XXI, a gente não sabe o conteúdo, mas está guardada aqui por ser uma relíquia. E o mundo sob o domínio do anticristo, né? Porque numa situação dessa, isso já voltou há muito tempo. Então, a igreja tem um compromisso de conhecer, viver e ensinar a palavra, igual o Esdras 7:10. Esdras se comprometeu a conhecer, a obedecer e a ensinar. Isto deve direcionar todo salvo. Segundo, a Bíblia é um livro fácil ou difícil de ser compreendido. Não dá para afirmar fácil ou difícil, porque tem partes que translúcidas, você bate o olho e já entende. Tem partes extremamente difíceis. Tem partes que eu ainda não entendo. Eu não prego o que eu não entendo. Eu só trabalho dentro do meu território que eu já compreendi. Então a Bíblia possui na página 88 níveis de dificuldade. O nível 1 é tipo assim, está aberto para todo mundo. Geral. O nível 1 é para que você conheça a história da salvação, os evangelhos, Deus é amor, Deus criou o mundo. É o básico. Agora, o nível 2 para frente é para quem tem comunhão com Deus. Deus só vai se revelar a quem o ama. Então, nível 1 é geral, todo mundo pode ter acesso. O nível 2 a 7, é 7 porque dá a ideia de totalidade, tá? Não tem nenhuma mágica nesse número. Do 2 ao 7, já é para o salvo, Deus se revela a quem o ama. Quem não tem comunhão com Deus, quem não vive a experiência com Deus, nunca vai compreender as coisas mais difíceis da Bíblia. É uma experiência. Você conhece, você vive, Deus te promove ao andar 2, degrau 2. Você conhece e vive, Deus te promove ao degrau 3, ao 4, ao 5, até atingir o pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí o Esdras que eu citei, né? Está aí no meio. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Lindo esse texto. Terceiro, todas as verdades estão na Bíblia? Toda a verdade está na Bíblia? Gente, eu sei que a gente quer dar uma força para Deus. Não, a Bíblia, toda a verdade está na Bíblia. Não é bem assim, não. Meu celular, meu nome completo, meu CPF não estão na Bíblia. Então nem tudo que é verdade está na Bíblia. Na Bíblia só está o que interessa para o nosso relacionamento com Deus, para que pecadores sejam perdoados. Então cuidado com isso. Tá? Não diga que a Bíblia é o que ela não é. Aí você tem a escala da santificação, que a Bíblia... Para alguém ser discípulo de Cristo, basta o Evangelho. Mas para alguém ser igual a Cristo e frutífero, é a Bíblia toda. Se você for evangelizar, você vai lá, pega o avião, vai lá na Tunísia,
Leve o Evangelho, João, Lucas, Mateus, traduzido na língua deles, é claro. E basta aquilo para a pessoa aceitar Cristo. Mas depois que aceitou a Cristo, para ser um discípulo frutífero, estatura de Cristo e comprometida com o reino, aí a Bíblia toda. Tá? Mas no início, só o Evangelho. Para evangelizar, só o Evangelho, mas para se santificar, a Bíblia toda. Tudo que está na Bíblia 4 é uma verdade que eu devo aplicar na minha vida? Parece um absurdo, né? Mas não. O contexto cultural você não pode aplicar na sua vida. Já vimos alguns exemplos. Falsas profecias, a Bíblia registra, mas você não pode crer naquilo como uma verdade, é uma falsa profecia. Informações históricas, mentiras proferidas pelos personagens bíblicos. O diabo mentiu. Já pensou alguém pregar assim? Todas as coisas te darei se prostrado me adorares. Ei, não é Deus que está falando, é o diabo. Cuidado. Palavra de tolo, Deus não existe. Está na Bíblia, mas é o tolo que disse. Então, nem tudo que está lá, eu devo trazer para a minha vida. Eu tenho que saber quem está falando. Isso é interpretação. Podemos afirmar que tudo que está na Bíblia é um registro verdadeiro. A mentira do diabo está fielmente registrada. A falsa profecia foi fielmente registrada. Mas nem tudo é uma verdade para eu crer. Então tome cuidado quando você for transferir, ensinar, leia a Bíblia e obedeça a tudo que está escrito. Cuidado. Qual parte? Sacrificar meu filho? Qual parte? Se prostrar diante do diabo e o adorar? Para ganhar todas as coisas? Qual parte? Cuidado. 5. Os livros e cartas contidos nas escrituras foram escritos para nós? Não se assuste, mas os livros bíblicos são 66, né? Livros e cartas. Eles foram escritos não para nós, eles foram escritos para um grupo na época, para uma pessoa na época. Então, eles visavam atender uma necessidade espiritual, ou até mesmo, no caso de Filemão, a devolução de um escravo convertido. Era uma necessidade imediata. Agora, olha o que 2 Timóteo diz, 3, 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aí sim, os livros e cartas não foram escritos para nós. Por isso que você tem que compreender, estudar o texto, entender o que o escritor, o autor quis dizer naquela época, e aí o terceiro passo é trazer para hoje os princípios bíblicos. Toda a escritura é inspirada por Deus. Legal, 66 livros e cartas foram inspirados por Deus. E são úteis para o ensino. São úteis, toda ela. Para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para que as pessoas, o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos, completos e habilitados para toda boa obra. Então toda a escritura é útil. Cabe a nós saber o que está escrito, o que quis dizer o escritor e como se aplica hoje. É útil em quê? Como é útil? O que eu posso aprender com esse texto? Toda ela. Ah, mas eu não entendi esse texto. Gesiel Gomes, ele pregou uma vez há década de 80, e os filhos de Davi foram Eliada, Elisama e Elifilete. Esse foi o versículo que ele leu, e pregou mais de 1 hora, sobre a vida de Davi baseado nos nomes dos filhos. Os nomes têm um significado e ele pegou na história de Davi. Gente, quem que vai tirar uma mensagem de um versículo desse? E o pastor Gesiel Gomes tirou. Fantástico. Recentemente, no congresso do Silas Malafaia, o Gesiel Gomes pregou um texto lá de 2 Timóteo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Paulo para Timóteo, né? Gente, como é que alguém vai pregar um texto desse? Erasto ficou em Corinto. Timóteo, ó, o Erasto ficou em Corinto. O Trófimo, deixei doente em Mileto. Ele tirou as 7 excelências do ministério desse versículo. E não é aquele povo, porque tem gente que usa o versículo, foge do versículo, não volta mais para o versículo, ignora completamente o versículo que leu no início.
mas ele ficou no texto o tempo todo. Ele tirou 7 excelências do ministério. A primeira que eu citei se perdeu no tempo, mas essa pregação está no YouTube, Gesiel Gomes, Congresso ali do Malafaia. Assista para você ver que riqueza. Então não existe texto inútil. Como diz o outro, todo poço, todo versículo é um poço com água. Só que tem versículo que o poço é mais fundo e a nossa corda, se for curta, não pega água. Então tem versículo que a água está jorrando, assim, você pega assim. Agora tem versículos que o poço é fundo, a água está lá embaixo. E às vezes a culpa não é do versículo, é a nossa corda que é curta. Por isso que você tem que vencer as suas dificuldades, as suas barreiras, amadurecer, porque parte do princípio, todo texto bíblico tem água pura para você beber. Se não bebe, a culpa não é do texto, é a corda que é curta. Barreira geográfica, barreiras, né? Barreiras. Você quer chegar daqui a aqui, mas existe uma barreira. Você quer interpretar a Bíblia, mas existe uma barreira. Então existem algumas barreiras para você interpretar a Bíblia. Primeiro, barreira do tempo. Ô Moisés, o que você quis dizer com isso? Ô Paulo, me explica esse negócio de Efésios, Colossenses, muito difícil. Então há um abismo de tempo, há uma barreira enorme que você não tem acesso aos autores, os escritores, né? Barreira contextual e cultural. A antropologia entende a cultura como totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Então toda etnia tem seus costumes, tem sua alimentação. Você não vê arroz, feijão com carne, bife acebolado, ovo em cima, Coca-Cola. Você não vê isso no texto bíblico, porque é outra cultura. Então essa distância cultural compromete a nossa interpretação. Se a gente interpretar a Bíblia sob a ótica ocidental, misericórdia, vai dar um estrago. Então tem que conhecer a cultura em que a Bíblia foi escrita. Cada livro tem um contexto cultural, um contexto histórico, um contexto, no caso aqui, cultural, né? E temos alguns exemplos que você vai ler com carinho, eu não vou mencionar. Barreira geográfica. No final dessa apostila você tem pesos e medidas, côvado, dá uns 45 centímetros, eu arredondo para meio metro para facilitar. Palmo, talento, denário é um dia de trabalho normal de uma pessoa normal, talento é 6.000 denários. Então isso tudo você tem que saber para poder entender o que o escritor quis dizer. O rei chamou seu servo, você me deve 10.000 talentos. Aí eu fiz as contas, dá 164.000 anos de trabalhos diários. 164.000 anos trabalhando todo dia para pagar a conta. Ele foi perdoado. Saiu, encontrou o amigão dele que devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Olha como essa tradução, essa interpretação ajuda a compreender. E não perdoou. Aí o rei disse, meu amigo, eu te perdoei de 164.000 anos de trabalho diário. E você não perdoa 100 dias. Por isso eu cancelo o teu perdão. O que o Senhor Jesus está ensinando é o seguinte. O que Deus te perdoou é muito mais do que o pior que alguém pode fazer contra você. Imagina o pior que alguém pode fazer contra você e sua família. O que Deus já te perdoou é muito mais. Logo, temos a obrigação de perdoar. E o texto termina assim, se você não perdoar, Deus não mais te perdoará. Agora você viu como ficou mais fácil quando eu fiz essa tradução de denário para trabalho diário, de talento. Ajuda o pessoal a compreender. E você tem uma tabela, né? A partir da página 97, 98, você tem tabelas de peso, de medidas, de moedas. Você tem cidades, que a barreira geográfica, né, é outras cidades. E dependendo da cidade, você tem o mapa ali, com a numeração, para facilitar a chave. Principalmente quem está começando. Jerusalém, aí tem qual mapa está a cidade de Jerusalém, você procura com calma ali. Então isso vai te ajudar bastante.
a geografia, né? Porque se você não mostra mapas, porque o povo, aí você está pregando na série do Egito, porque o povo saiu do Egito, morava no delta do Nilo, na região de Gósen, no baixo Egito, né? Na foz do Nilo, e saiu da região de Gósen e atravessou o Mar Vermelho, e foi pelo deserto, a península do Sinai, até o Monte Sinai. Aí você está contando para o povo, está falando. Aí o irmão fala, aí um aluno chega assim para você na escola: professor, isso aí é perto ou longe de Ponta Grossa? É antes ou depois de Londrina? Coitado, você está falando uma coisa totalmente fora do contexto geográfico dele. Por isso tem que mostrar mapa, tem que explicar como é que funciona, quais as cidades. É lá no Oriente Médio, minha gente. O mundo bíblico não é muita coisa. É o norte da África, é o sul da Europa e é o oeste da Ásia. O resto, para o registro bíblico, é insignificante. Não é mencionado. Nem se sabia, né? Na época da Bíblia, eu não sabia que havia o continente americano, muito menos a Oceania ali. A Austrália e as ilhas ali. Se tinha uma noção dos limites ali da Europa, da Ásia, da África, deduzia-se. Mas a civilização mesmo que afetou a história bíblica, sul da Europa, norte da África, né? Sul da Europa, norte da África e o oeste da Ásia. Mas tem que estudar. É outro contexto. Barreira linguística. É grego e hebraico, a gente já viu isso em outros capítulos, né? É outra. São expressões idiomáticas, né? Que é uma junção de palavras que quer dizer outra. Por exemplo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, e assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Literalmente, você pegar uma brasa incandescente e botar na cabeça do seu inimigo, isso é uma tortura. Mas ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que os seus atos de amor vai queimar a consciência dele a ponto dele pensar: poxa, eu estou tratando tão mal fulano e ele me trata tão bem, vou mudar minha forma de agir. É nesse sentido de fazer doer a consciência. Conta-se que uma ilustração, né? Uma irmã chegou assim para o pastor: pastor, eu não suporto meu marido só me incomoda, meu marido só apronta, meu marido só me trata mal. Aí o pastor falou assim: irmã, trate bem o seu marido, quando ele chegar bêbado, brigando, faz uma comida para ele, trata bem, né? Não recebe xingando, brigando, trata com amor, trata bem. Assim a irmã estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmã fulana, a irmã tem amontoado brasas vivas sobre a cabeça do seu marido? Ela pensou: ai pastor, brasa viva não, mas água quente 2 vezes. Complicado, hein? Deve estar pegando fogo o negócio. 7. A Bíblia é um livro humano ou divino? Se eu disser que a Bíblia é só divino, seria mais ou menos assim: tum, apareceu. Se eu disser que é só humano, Deus não se envolva que eu estou escrevendo um livrão aqui. Os dois estão errados. A Bíblia é um livro tanto humano como divino. Agora, há implicações em ser um livro humano, há implicações em ser um livro divino. E aí você vai ler com carinho, né, as características da Bíblia por ser um livro humano e as características da Bíblia por ser um livro divino. Bom, basicamente é isso, sim, pessoal. Eu não vou ler para vocês aqui porque o texto está autoexplicativo, né? E qualquer dúvida a gente está aí no WhatsApp. E que o Senhor te abençoe. Cuide bem dessas tabelinhas no final da apostila. Leia. Passe tempo, né? Passe tempo lendo. Você que não tem muita intimidade com geografia, vá olhando os mapas, as cidades, os rios. E passe tempo com os mapas. Quando você ler um texto da Bíblia, você já sabe mais ou menos onde fica. Se não souber, aí pega a cidade, qual é o mapa e procura ali. Faça disso uma rotina. Isso vai facilitar bastante a sua compreensão bíblica.
É isso aí. Que Deus abençoe a todos.